Olá pessoal, meu nome é Cauã. Não faz muito tempo que eu comecei a estudar esse assunto de redes neurais e eu resolvi gravar esse vídeo rápido para mostrar um exemplo prático de como construir um perceptron básico do zero usando o Julia. Minha ideia principal, minha vontade veio de fazer esse vídeo por causa que eu não encontrei muito assunto em português. Não digo necessariamente em Julia que eu procuraria, mas poderia ser em outra linguagem. Inclusive aqui eu vou fazer em Julia, mas vocês podem, com não grandes dificuldades, replicar esse código para Python ou outra linguagem da sua preferência, digamos assim. Mas em português não tinha muito assunto, não tinha muito vídeo, nem assunto na internet, post, blog que eu encontrei construindo tipo uma rede assim do zero, sem usar nenhuma biblioteca pronta. Inclusive, se caso vocês, eu não procurei tão a fundo assim, e inclusive se caso vocês conhecerem algum vídeo ou alguma outra pessoa que já fez isso, por favor deixe aqui nos comentários que eu gostaria de dar uma olhada também. Mas aí eu resolvi gravar esse vídeo. Igual eu falei, aqui eu vou usar a Julia, e esse vídeo não é uma introdução teórica ao assunto. Então é legal já ter uma noção do que é uma rede neural, como ela funciona, o que são, sei lá, camadas, pesos, funções de ativação, esse tipo de coisa. Para você não ficar tipo, tão perdido, porque aqui eu não vou fazer igual uns outros vídeos teóricos que tem o objetivo de explicar do zero o que é uma rede e tal. Eu já estou assumindo que você saiba algumas coisas, inclusive se caso você estiver vendo aqui, e aí você pegar e falar assim, mas por que esse eta, o que essa outra coisa? Tipo assim, tenta dar uma olhada na teoria, ou por um livro, ou por alguns outros vídeos, qualquer coisa eu posso recomendar para vocês aqui nos comentários, se vocês tiverem interesse, mas para vocês darem uma olhada, porque aí aqui a gente vai aplicar, basicamente vai ser essa a ideia. E aqui o que eu vou mostrar é fruto do meu próprio estudo e conclusões que eu fui tirando de outros assuntos, livros que eu estudei, material na internet, etc. Então pode ser que eu cometa alguns erros ou simplificações aqui, que caso você note algo de errado, fique à vontade para colocar aí nos comentários e notificar aí, fazendo favor. Então pode ser alguma conclusão que eu tenha tirado que na realidade também não é assim, eu me equivoquei, li lá no livro de tal jeito e achei que era assim, mas eu apliquei aqui, acredito que esteja certo, espero que esteja certo, né? E espero que eu tenha aplicado certo também, né? Não só tenha entendido o modelo, como eu acho que eu entendi esse caso do Perceptron, mas tenha aplicado corretamente. Aqui eu sei que o código pode ter otimizações e coisas do tipo, mas isso eu não estou me importando tanto. Estou me importando mais com a ideia de como funciona uma rede aqui. Vamos tentar entender como é a rede de uma camada, que é o Perceptron, né? Simples, nesse modelo prático aqui. Então é isso a ideia do vídeo, bora lá, vamos começar. Olha, aqui o que eu disse lá de não usar nenhum pacote, coisa assim, você pode falar, mas você está usando esse daqui e esse outro pacote. Não, esse pacote aqui é só para plotar e esse pacote aqui, dos dois pacotes, um é para plotar e o outro é simplesmente fazer esse produto aqui, que é um produto interno, mas eu poderia fazer com um cru da linguagem aqui, não precisaria usar a biblioteca para isso, então não estou me importando tanto com isso. Basicamente está do zero aqui mesmo, tá tipo cru sem nenhuma outra biblioteca. Aqui eu estou definindo a função sigmoide e a derivada sigmoide, se você quiser pausar o vídeo e voltar aí para dar uma olhada. Mas isso daí é clássico que você acha na internet, coisa e tal. Aqui a ideia do nosso modelo vai ser aprender o E-lógico, tipo isso, digamos, aprender, eu estou usando esse termo de modelar aqui o E-lógico para, no fim das contas, a gente ter uma rede neural que ela consiga classificar corretamente esses pontos aqui. Aqui eu não sei se vocês sabem, que tem conhecimento, mas esse tipo de coisa você pode pesquisar na internet. Esse lógico basicamente é que eu de verdadeiro eu mudei para 1, de falso eu mudei para 0, e aqui estão todas as combinações possíveis. Então são basicamente 4 combinações, cada linha é como se uma linha aqui fosse um ponto de treinamento, a gente poderia interpretar dessa forma. Então eu passo 1 e 1 como entrada e a resposta correta é 1, passo 1 e 0, a resposta correta é 0, que seria VV dá V, verdadeiro e falso dá falso, tá não. Beleza. Aqui, até aqui, basicamente tem alguns comentários com algumas explicações. Qualquer coisa que vocês não entenderem, pode perguntar aí nos comentários. E são definições de variáveis que eu vou precisar usar. Igual aqui basicamente é o meu dataset, aqui são os pesos iniciais, por causa que a gente vai usar o algoritmo da descida do gradiente. E para esse algoritmo a gente tem que partir de um ponto inicial. E aqui a gente seta um ponto inicial. Igual eu coloquei que podia ser aleatório, eu coloquei esses valores aqui aleatoriamente também, porque eu botei esses valores aí apenas só. Aqui também o eta poderia ser diferente, quantidade de iterações também, eu poderia estabelecer um outro critério de parada. Aqui está fixo, por exemplo, 10 e depois eu vou mudar para
100, 1000, 500 mil, etc. Só que a gente poderia estabelecer algum outro critério, do tipo, eu dou um número pequeno, tipo, sei lá, 10 elevado a menos 4, e a partir do momento que ele faz uma iteração a mais e ele não percebe uma diferença maior do que 10 a menos 4 em todas as entradas aqui, né, do meu vetor, aí ele pararia de treinar, por exemplo, e já daria a minha resposta, daria um return com o meu W dizendo que ele estava treinado, por exemplo. Porque, tipo assim, aqui eu estou passando 10 iterações, mas digamos assim, qual que é a garantia que eu tenho que eu passar 10 mil, 1 milhão vai ser o suficiente para treinar bem, encontrar, chegar próximo ali de um mínimo local. Aqui eu não vou explicar tipo o algoritmo do gradiente, etc. Eu vou dar de vez em quando o que eu for precisando comentar que eu achar que é necessário para entender aqui relativamente, razoavelmente bem aqui o código eu comento, mas essa ideia aí do algoritmo e coisa e tal eu também não vou explicar muito aqui. Também vai precisar de uma derivada para encontrar o gradiente, tipo, esse tipo de coisa matemática também eu não vou explicar aqui, como faz derivada, esse tipo de coisa. Mas eu já assumo que vocês saibam, caso não saibam, procure também material por aí. A minha função custo, e isso é uma coisa que vai acontecer não só com a minha função custo, mas com algumas outras coisas, tipo a minha função de ativação, que no caso eu estou usando sigmoid, mas poderia ser outra. A minha função custo também, eu estou usando essa, mas poderia ser outra. Eu vou dar um Alt Tab aqui, ó. Aqui eu coloquei a minha função custo, está um pouquinho feio, peço perdão, estou sem a mesa digitalizadora aqui agora, mas a minha função custo, ela está dependendo de W. O que é essa função custo? Assim, é basicamente, a ideia vai ser eu minimizar essa função, eu estou treinando a minha rede. Então, tudo que a gente fala, o pessoal geralmente na área fala de, vou treinar o meu modelo, vou fazer uma coisa assim, é encontrar um jeito, minimizar essa função, encontrar um mínimo local. Matematicamente falando, a gente não necessariamente um mínimo local é um mínimo global, né? Pode ter vários mínimos locais na função e eu vou encontrar um deles. Pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja ruim. Isso também é uma outra técnica que, por exemplo, eu posso partir de vários pontos iniciais para, digamos assim, cada ponto inicial eu vou encontrar um mínimo local mais próximo dele. E aí, tipo assim, eu coloco esses pontos iniciais partindo de longe. Primeiro eu rodo o modelo para esse W e vejo qual o mínimo local ele encontrou. Depois eu vou lá e rodo para um outro W, longe desse W. Porque pensa nesse W como um ponto um cara da entrada ali. Quando eu defino essa função aqui, custo, esse meu W, ele é um ponto aqui da minha função. E aqui o erro que eu faço é o quê? Alguns livros colocam como erro, outros colocam como custo e etc. É simplesmente a subtração da saída da minha rede do meu valor correto. Aqui, quando eu digo saída desejada, é esse vetor aqui, olha. Você pode falar assim, por que aqui está tudo 1? Não confunda essa terceira coluna com essa terceira coluna aqui. Não. Aqui a primeira e a segunda coluna são mantidas aqui nesse x. A terceira coluna está fixa como 1 porque ela vai ser o coeficiente do bias. E aqui é a minha terceira coluna, ela está em linha aqui, mas seria essa terceira coluna aqui, pode ver que está igual. Então, tipo, aqui a ideia é esse x1, depois o x2, e aqui a saída, que é essa saída aqui. Aí aqui é a mesma coisa, x1 e x2, e aqui é a saída. Então, tipo assim, aqui é o meu ponto 1, aqui é o meu ponto 2, aqui é a saída do meu ponto 1, a saída do meu ponto 2, a saída do meu ponto 3 e etc. E só para quem não sabe muito, ou talvez está um pouco confuso também, porque é questão de modelagem também. Tipo assim, esse 1 aqui, eu não precisaria colocar essa última coluna 1, eu poderia fazer um pouco diferente. Simplesmente somar um cara aqui, esse tipo de coisa. Tem algumas coisas mais técnicas, assim, que eu fiz de um jeito, outra pessoa pode fazer de outro, em tal livro está de um jeito, etc. Por exemplo, tem um livro que eu vi que ele começa, o coeficiente do Bayes, ele coloca o 1 aqui primeiro, depois ele coloca x1 e x2, mas tipo, não faz diferença. Basicamente a nossa função vai ser o quê? Aqui, igual eu estava falando, eu vou definir a função custo, né? Mas primeiro eu vou dar uma explicada rapidinho aqui para quem nunca viu uma rede ou não sabe o que é o tal do Perceptron, do título do vídeo aí, né? Basicamente o Perceptron é uma rede de uma camada única, até onde eu sei é isso. E aqui tem o meu cara de entrada, os pesos que eles vão estar treinados, então vão ser tipo assim, coeficientes, números reais, digamos assim. E aqui vai ser a minha saída da minha... Vai vir para cá, só que a saída real da minha rede, se eu pensar na minha rede como uma função chamada f, então rede seria a minha função f aqui, ela classifica como no caso a sigmoide aplicada nesse cara aqui, der maior ou igual a 0, ela vai classificar como 1, e ela vai classificar como 0 se a sigmoide aplicada nesse cara aqui
der menor do que meio. Não sei se eu falei zero aqui, perdão, é meio, né? Se der maior ou igual a meio, vai classificar como 1. Se der estritamente menor do que meio, vai classificar como 0. E basicamente é isso aqui mesmo, a ideia, olha, tá aqui feitinho, né? Igual eu falei, eu não vou explicar muito essas partes, mas x1 vai multiplicar por w1 e vai vir para cá. E depois eu aplico a sigmoide, que poderia ser uma outra função de derivação, assim como eu já comentei, né? Englobando isso aqui, e esse é o meu y chapéu, que é o cara que vai vir aparecer aqui, que é o meu y chapéu ou então a minha f de x. Aqui eu poderia colocar um índice i aqui, por exemplo, e colocar um índice i aqui também, ou para eu denotar, tipo assim, esse é o meu ponto, quando eu digo, aqui é o meu ponto 1, aqui é o meu ponto 2 de treino, aqui é o meu terceiro ponto de treino. Então, tipo assim, aqui é o meu ponto i de treino. Então, por isso que eu até coloquei aqui, olha, sendo n a quantidade de pontos de treino, né? Então, eu vou ter n pontos de treino, aqui no caso da função e, lógico, né? Eu vou ter 4 pontos de treino. Então, n vai variar de 1 até 4 aqui. E a função custo está definida desse jeito, mas como eu disse, poderia não ter esse 1 sobre n aqui, e tal, poderia não ter esse meio, esse d podia ser, em vez de y menos d, podia ser d menos y, por exemplo, e etc. Mas aqui está desse jeito, e tem livros que está de outro jeito, tem livros que está etc. Ok. Aqui é a minha função custo, como eu havia dito, e para quem já estudou, se não, dá uma pesquisada aí, a descida do gradiente, basicamente eu calculo o gradiente da minha função custo. Alguns locais chamam de erro total, custo total e etc. Mas aí basicamente vai ser calcular o gradiente aqui dessa minha função, que é o vetor das derivadas parciais em relação a w aqui no caso, né? Que é os meus pesos. Esse w vem de weight, para quem não sabe de peso em inglês. Ok. E o meu y chapéu é a minha estimativa, digamos assim, como se fosse a hipótese, é a minha resposta da minha rede, é a saída da minha rede. E o meu D é a minha resposta correta, como eu disse aqui, saída desejada. Então, tipo assim, como eu comecei com um valor de W, se a gente der uma olhada já, o meu Y1, vamos até fazer esse cálculozinho aqui para concretizar um pouquinho melhor a coisa. Quem seria o meu Y chapéu 1? Esse cara aqui. Seria o quê? Esse índice i igual a 1 significa que é o meu primeiro ponto de treinamento. Então eu vou passar x1 vai ser 1, x2 vai ser 1. Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. Quem que vai ser o meu W1, W2, W3, perdão, aqui eu poderia colocar aqui, tipo, W é igual, aí o vetor de W1, W2 e W3. Esse é o meu W aqui, quando eu digo, olha, por isso que ele tem 3 entradas aqui. Aqui é o meu W1 meio, então aqui estaria meio. Depois, aqui estaria, perdão, 2.6, depois 7.1, isso. Então aqui eu ia ter 1 vezes meio, 1 vezes 2.6, 1 vezes 7.1. E a sigmoide aplicada nisso. Então, tipo assim, é a sigmoide aplicada no número real. A sigmoide, ela tem imagem para, tipo, todos os números aqui, a reta inteira. Aqui parece que ela para, mas ela não para. Ela vai infinita, ela tangencia na reta y igual a 1 e na reta y igual a 0, que é o eixo x, né? Então, tipo assim, para todo valor real, ela tem uma imagem. Para a reta real toda aqui, eixo x, ela tem uma imagem. Inclusive, tipo, aqui está um cara real, ela vai ter uma imagem para esse cara. E se essa imagem for maior ou igual a meio, que a ideia é ser se está para cima desse cara aqui, né? Se ela for maior ou igual a meio, vai dar 1, a minha saída. Então, a minha rede, no fim das contas, a resposta, ela vai classificar esse ponto aqui como 1, que seria correto, por exemplo, né? E se der menor do que meio, esse valor da sigmoide aplicada nesse cara aqui, se ele der menor do que meio, ela vai classificar como 0. Para esse ponto aqui seria uma resposta incorreta, né? Se ela classificar como correto, a ideia que eu estou fazendo aqui de definir o custo dessa forma é por quê? Porque, tipo assim, é a resposta que eu tenho menos a resposta correta. Vamos ver, tipo assim, se ela já tiver correto, vamos supor que eu vou lá e defino o meu W inicial aqui, eu dou a sorte, digamos assim, de colocar num mínimo global da minha função, tipo isso. Ela vai acertar, classificar corretamente para todos os pontos. Então, tipo assim, o meu Y chapéu vai ser o próprio D, por causa que ele classificou corretamente. Então a saída da minha rede aqui, a saída dela depois de fazer essas contas e tal, vai ser a mesma coisa que o meu D. Vai ser a mesma coisa aqui, ela vai acertar para todos os pontos, então o meu custo vai ser 0. Por que vai ser 0? Porque aqui essa subtração vai dar 0, 0 ao quadrado, multiplicar por meio, então vai dar 0, mais 0, mais 0, vai dar 0, o meu custo. Então não tenho o que fazer, eu já estou num ponto bom. Mas se caso não der 0, que é o mais comum, né?
eu vou fazer uma subtração, igual aqui. Vamos supor que ela classifique como 0, mas era para ela classificar como 1. Então ela vai colocar 0 e a classificação correta ia ser 1. Então vai dar menos 1 isso aqui. Vai dar menos 1 ao quadrado, vai dar 1 vezes meio, então eu vou somar isso. Então se eu der uma olhada nesse i, o que eu estou fazendo vamos deixar esse 1 sobre n aqui quieto aqui para fora, digamos assim, pode ser, que seria 1/4 aqui no caso, né, desse nosso modelo da função e lógico. Vamos deixar ele para fora e vamos pensar só no somatório. O que seria i igual a 1? Seria o primeiro ponto de treinamento. Porque igual está falando aqui, olha, aqui também tem uma explicaçãozinha rapidinho, seria o primeiro ponto de treinamento. Então é como se eu estivesse pegando esses caras aqui e eu vou calcular e vou ver o que acontece para ele, o que essa subtração aqui dá para ele. Depois a mesma coisa para o meu y2 aqui. Y chapéu 2, eu vou ver o que acontece para ele. E aí eu vou somar tudo isso. É isso que essa função está aqui. Eu abri um pouquinho aqui o somatório para a gente ver. Porque, igual eu falei, o algoritmo do gradiente, ele vai calcular o gradiente dessa função custo total aqui. E o gradiente dessa função, eu posso interpretar ele, digamos assim, como aqui eu vou ter o gradiente disso aqui, né? E aí vai ser como se fosse o meio, 1/4 aqui no caso, não meio, né? Ele sai para fora, é constante, e eu tenho um somatório. E aí vai ficar o somatório dos gradientes, desses gradientes, dessas funções aqui, por exemplo. Só que quem são essas funções aqui? Seria como se fosse o erro, aqui eu estou calculando o custo total, né? Se eu estou definindo custo total, é o somatório dos custos. Se eu definisse um custo para um erro, para um erro não, um custo para um ponto de treinamento, por exemplo, o custo para o ponto 1 seria esse cara aqui. Esse cara seria o custo do meu ponto 1, deixa eu mudar a cor aqui. Esse cara aqui seria o custo do meu ponto 2, por exemplo. Então, tipo assim, aqui é como se eu tivesse 1/4 vezes. Aí eu faço o somatório dos custos de cada erro. Então, aqui é a influência do meu ponto 1. Aqui é a influência do meu ponto 2, depois a influência do meu ponto 3 e a influência do meu ponto 4. Então, quando eu for calcular o gradiente, eu vou calcular o gradiente, eu posso usar esse gradiente aqui, que é o que eu vou fazer no código. Eu vou fazer o i variar, e aí basicamente, eu estou dando um spoilerzinho, digamos assim, do código, para quando for ali, essa partezinha é mais complicadinha. Depois fica tranquilo, depois de entender essa parte. O que, basicamente, eu ia ter o gradiente aqui, né? Que seria o gradiente disso, em relação a w, né? E aí, em vez de ele estar aqui, ele vai entrar e ele vai ficar o gradiente de cada um desses caras aqui. Tipo, essa é a ideia que eu vou ter aqui, como o meio é para fora, ele vai ficar aqui para dentro, né? Basicamente essa é a ideia. Então eu vou ter que derivar parcialmente aqueles caras ali. Mas é mais tranquilo derivar parcialmente, tipo, isso aqui apenas, olha, se a gente olhar. Seria só isso aqui, né? É muito mais tranquilo do que pensar em somatório, em coisa assim, que seria derivar uma parcela aqui apenas, né? Encontrar o gradiente desse cara. E quem que vai ser? Eu vou fazer aqui rapidamente, só dar uma ideia, a regra da cadeia. Por isso que a gente coloca esse meio, seria uma motivação, digamos, para colocar o meio aqui, para cancelar com o 2 da regra do tombo aqui, entre aspas, né? E aí vai ser a derivada do cara de dentro. Esse cara aqui é constante em relação a w, então vai dar 0. E aí vai aparecer uma outra regra da cadeia aqui, por causa porque esse y aqui é igual a isso, né? Então é como se eu tivesse isso aqui. Então eu vou derivar esse cara em relação a w, e depois eu vou derivar esse cara aqui dentro em relação a w também, que aí vai dar o x aqui no caso, por isso que aqui vai aparecer um x multiplicando, por exemplo. Mas, voltando ao que eu estava falando aqui, vamos voltar para o código agora. Eu já dei essa ideia aqui do que vai acontecer mais para frente, e é basicamente a ideia do gradiente descendente para quem já estudou, gradiente descido do gradiente, conseguir o gradiente dessa função. E aqui a ideia que eu tive para calcular o gradiente foi fazer isso aqui. A ideia que eu tive, vi em alguns locais, alguma coisa assim também, foi misturando tudo aqui, está misturado, não sei exatamente o que eu estudei exatamente, assim, de que eu fui entendendo, interpretando, etc. Mas, igual eu defini aqui, o coração do nosso código é basicamente isso aqui, olha pessoal, é isso aqui. Aqui para baixo é gráfico, é para plotar só para a gente ter uma interpretação gráfica do que está acontecendo, uma visualização. E aqui é a função. Aqui são definições de variáveis de entrada só, aqui é coisa básica aqui. Então é tipo, o que a gente tem aqui? Da 43 a 60, praticamente 20 linhas de código. Então é relativamente simples a coisa. O N aqui, como eu disse, são os pontos de quantidade de pontos de treinamento que tem, aqui são 4, né? Algumas coisas já estão implementadas assim, se caso eu colocasse mais pontos de treinamento ele já ia pegar automático, algumas outras coisas não estão tão automáticos assim, mas eu não estou me preocupando tanto com quão adaptável o código está nesse momento agora.
Porque isso aí é mais tranquilo de ir mexendo em alguma coisinha ou outra. Igual eu tinha comentado da quantidade de iterações aqui, eu estou passando fixo, eu poderia usar um outro critério, né? Mas beleza. E aí aqui o for. Esse for, esse i aqui é basicamente esse mesmo i aqui, a ideia desse mesmo i aqui. Então é como se eu fosse rodar o for aqui, o loop, para cada hora que, para cada i, ele calcular esse gradiente, depois para o outro i, a segunda vez que ele entrar no for, ele calcular esse gradiente, depois calcular esse, depois calcular esse. Seria basicamente essa a ideia. Então ele vai ter, o for vai ser de 1 até 4 aqui, né? Porque tem 4 pontos de treino, como eu havia comentado. Que é como se ele estivesse calculando o custo, o gradiente do custo de cada erro. De cada ponto, perdão. E aí o que vai ser? Beleza, i igual a 1, vamos considerar assim, né? Primeira vez que eu entrar, i igual a 1. Tá, aí quem que é esse xzinho aqui? Xão, igual eu falei, não é exatamente o dataset completo, né, pessoal? O xão é o que? Aqui é o x1, aqui é o x2 e aqui é o 1, que é a entrada fixa para o bias, que é por isso que tem esse 1 aqui. Não sei se vocês já estão familiarizados ou não com isso, mas esse 1 aqui é o que está escrito aqui, olha. x1, depois x2 e 1 fica fixo. Esse 1 não precisaria estar aqui, eu podia passar só tipo x1 e x2. Aqui podia ser só duas colunas, x1 e x2, por exemplo. E aí só ia ter isso aqui, em verde, por exemplo. E aí, em vez de eu fazer um outro cara aqui, eu podia simplesmente somar um coeficiente aqui, um número real. Só que, tipo, para critério de implementação, fica relativamente mais simples eu colocar mais um suposto neurônio aqui a mais, por exemplo, mas só com o peso. E fixo 1 igual aqui. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui, ao acessar quando i igual a 1, eu já pulei aqui, porque depois eu volto para explicar essa parte, mas o for que é mais importante aqui. Para i igual a 1, eu vou acessar a matriz, isso é coisa do Julia, tá? O jeito de acessar a matriz aqui. Vamos colocar i igual a 1, pensando na primeira vez que a gente entrou. Aqui é primeiro linha, depois é coluna. Então, i igual a 1, eu peguei a primeira linha e estou variando a coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha inteira. Depois, quando fosse tipo i igual a 2, segunda vez que eu estivesse entrando, mesma coisa, eu vou fixar a segunda linha e vou variar a coluna, então eu vou pegar a coluna inteira. Então, cada vez que eu entro nesse for, eu estou pegando uma linha. Pego assim, né? Primeira, depois a segunda, depois a terceira, etc. Então, vou deixar o i aqui para não dar problema depois, na hora que a gente for rodar. E então, o que eu estou fazendo basicamente nesse xzinho aqui é ter uma linha, que é um ponto de entrada. Depois, o z é quem? É o produto interno. Isso daqui é da biblioteca Linear Algebra, né, do Júlio. Produto interno entre w e x, que é o quê? Basicamente, eu pegar e fazer essa conta que está aqui, ó. O meu x é esse vetor aqui, o meu w é esse outro vetor, eu fazer o produto escalar entre eles. x1, w1 mais x2, w2 mais 1, que é passar esse cara aqui e fazer esse somatório. Então, o z que eu estou chamando lá no código é esse cara aqui, ó. E aí, o que eu estou fazendo com esse z? Eu estou simplesmente passando ele pela sigmoide, que é fazer isso aqui. Aplicar a sigmoide no z e vai dar o meu y chapéu, que é quem eu tenho aqui. Aplicando a sigmoide no z, eu tenho y chapéu. Tá, beleza. Tudo isso foi para quê? Para eu ter o meu y chapéu, que é quem? Quem que é o meu y chapéu? Vamos lá. Dado esse cara inicial, o meu y chapéu é a saída da minha rede para o ponto 1. O y chapéu vai ser a saída da minha rede para o meu ponto, o meu y chapéu 1, né? Vai ser a saída para o meu ponto 1. Que aqui eu tenho que fixar o i, né, para entrar aqui. Que seria mais ou menos a ideia de fixar um i aqui para calcular para um ponto. E aí quem que vai ser? Aqui é a derivada da função. Esse cara aqui no código, no caso meio que esse cara aqui, né, porque o 1 sobre n tá ali por fora, esse 1 sobre n ele podia aparecer aqui ou ele podia aparecer aqui depois, né? Tipo, no final aqui, por exemplo, ou aqui, mas tanto faz. Mas esse cara que eu selecionei aqui no código, esse aqui, olha, ele é a minha derivada, é como se fosse esse gradiente desse cara aqui. Aí vem o 2, cancela, vai da derivada da subtração aqui deles, por isso que tem só a subtração aqui, porque cancelou o 2 com meio, vezes, aí vem para a derivada de dentro, né? Aqui em relação a w dá 0, aqui vai aparecer uma regra da cadeia, de novo, igual eu falei lá aquela hora. Aí beleza, aqui é a conta, se caso quiser alguma ajuda para fazer essa conta também, pode deixar aí no comentário. Mas esse seria como se fosse o gradiente dessa parcela aqui, dessa soma. E aí depois eu vou te dar outra parcela, que vai ser o outro na segunda entrada no for, quando i for igual a 2, e depois para 3 e depois para 4. E somando esses caras, eu vou ter o gradiente total, porque tipo assim, é igual derivada
da soma é a soma das derivadas, né? Essa é a ideia que eu estou fazendo aqui. Então eu defini a função antes como zero, e por isso que eu não falei o que função não, perdão, defini a variável antes como zero, por isso que eu não tinha comentado, porque a ideia geral mesmo é fazer esse cara aqui, né? Esse que seria o mais complicadinho. Depois eu só junto eles, para cada i, né? Junto todos e vai dar esse gradiente aqui. Então esse é o mais como se fosse o coração da coisa. Eu consegui esse gradiente aqui, porque aí depois é só eu dar um passo na direção desse gradiente, digamos assim, né? E aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque igual eu falei, aqui podia ser d menos y e tal, e depois tem que fazer a derivada certinho, porque aqui está aparecendo menos igual, poderia aparecer mais igual. Mas isso vai depender da conta, tem que fazer a conta e ver certinho, né? Aqui eu fiz essa conta, então eu, digamos assim, garanto que esteja correta. E aí aqui a ideia é o quê? Esse menos igual, para quem não sabe, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Então, vai ser w menos. E esse cara aqui, que é o meu passo, assim, digamos, o meu coeficiente de aprendizado ali, vezes o meu gradiente acumulado, que é o gradiente da função mesmo. E acabou o for, que seria praticamente mais importante, porque aqui no final eu só retorno, eu dou um console aqui e retorno o valor do meu W treinado. Então, tipo assim, beleza, o que aconteceu tudo isso? Vamos tentar resumir aí. Eu consegui treinar o W, consegui encontrar um mínimo local. Depois tem outras técnicas para... Às vezes o mínimo local pode ser muito ruim e talvez tenha umas técnicas que eu já ouvi falar de tentar não pegar um mínimo local tão ruim, pular ele, digamos assim, pegar um outro melhorzinho e coisa do tipo. Só que isso aí não está sendo implementado aqui e tal. Beleza. E encontrando esse mínimo local eu encontrei um W. Por quê? Eu comecei com um W aleatório aqui, digamos assim, né? E aí eu treinei o W. Opa, o que isso significa? Acabou meus problemas? Vamos concretizar a coisa. O que é encontrar um W? A gente quer uma função, no fim das contas, que a gente dá um ponto e ela dá um retorno. Tipo assim, a gente dá x1 e x2 e ela dá um retorno. Tá, eu encontrei o W, o que isso significa? É a mesma ideia ali que como que a gente tinha descoberto o y chapéu antes, para treinar o nosso modelo? Foi usando esse W aqui. Agora que a gente tem um W correto, vai ser a mesma ideia. Então, tipo assim, a gente vai passar um ponto, inclusive os pontos que a gente vai passar nessa função aqui são os mesmos do banco de dados, mas isso é um outro detalhe. A gente vai passar um ponto, a gente vai ter os Ws, a gente sabe aplicar a sigmoid, porque isso daí é só chamar a função e aplicar, digamos assim, e então a gente vai ter uma saída, a gente consegue verificar se ela é maior ou igual a meio ou menor e classificar como 1 ou classificar como 0, nesse sentido, entendeu? Aqui no caso, essa classificação ela está acontecendo, digamos assim, que pelo gráfico. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se eu der uma olhada, tipo assim, para cima de meio está classificando como 1 e para baixo de meio está classificando como 0. Mas tipo, o que acontece quando é exatamente igual a meio? Tipo assim, tá parecendo que para um lado é meio, para o outro para um lado acima de meio é 1, para o outro lado abaixo é 0. E o que acontece quando é exatamente igual a meio? É 1 também, beleza, é isso. Só que tipo assim, vamos dar uma olhada aqui. O que é a sigmoide de um x, se fosse um x aqui, né? Sigmoide do número real. Como que ela dá exatamente igual a meio? Se a gente fosse fazer a análise igual aqui, né? Ela tem que ser quem? 0. Se a gente for fazer uma análise rapidinha aqui do gráfico, dar uma olhada, não vai ter nenhum outro valor. Tem que ser 0 mesmo. Então, tipo assim, vamos colocar a sigmoide dando exatamente igual a meio para ver o que acontece nesse limiar. Por que eu digo um limiar? Porque, tipo assim, é como se fosse, para lá parece que tá meio, tá 1, né? Vai classificar como 1, porque é para um lado do maior do que... Aqui tem o meio, como se o meio tivesse aqui, 0,5. Fosse essa reta aqui. Para um lado classifica como verde, para o outro lado eu classifico como vermelho, que é abaixo estrito, né? Então, tipo assim, em cima da reta, que é igual a meio, e aí eu já estou trazendo essa ideia da reta e tal, mas por que uma reta? A gente já vai ver, é nisso que eu estou querendo chegar. Já dei tipo spoiler aí, né? Mas para um lado eu classifico como meio, para o outro eu classifico como 1, para o outro eu classifico como 0. Mas o que eu tenho aqui é basicamente o que? Eu vou apagar isso aqui, eu tento cortar, arrumar, que isso aqui ficou confuso. Mas aí voltando, para não ficar confuso aí voltando... E aí, igual eu estava falando, aqui a função, o valor da sigmoide, para ele dar exatamente igual a meio, tem que ser 0.
Então a sigmoide aqui dentro tem que ser do zero para dar meio. Beleza, vamos ver o que acontece quando isso aqui é zero então. Por que eu estou falando isso? Por causa que a análise seria mais ou menos assim. A ideia seria tipo assim, beleza, tem como se fosse um meio aqui. Para um lado, classifica como 1, para o outro classifica como 0, né? E tipo, o que acontece em cima? Tipo, por que eu quero pegar em cima? Porque isso a gente vai ver que vai dar uma reta, no caso. Se a gente for fazer essa análise aqui de um plano, x2, x1, x2, né? Aí você pode fazer, não, mas não seria x1, x2, x3? Não, mas então, aqui eu tô colocando esse cara como 1, tipo, seria tipo um vetor, eu teria duas dimensões aqui nesse caso. Para aumentar a dimensão do meu problema, uma coisa é eu aumentar a quantidade de pontos, tá, pessoal? Só fazendo uma observação aqui. Se eu colocasse mais pontos aqui, ainda eu ia continuar conseguindo representar ali no plano. Mas outra coisa seria colocar um x3 aqui, variando, um x4, x5. Aí eu estou aumentando a quantidade de colunas, aí fica diferente aqui já. Mas a ideia ia ser isso. Se eu colocasse um x2 e um x1 aqui, o que é isso aqui? Basicamente isso aqui dentro, se for igual a zero, é o que eu tenho aqui no código, olha, nessa parte. Para não ter que escrever ali, ó, se eu der uma analisada nisso, isso é uma equação da reta, né? Tá até aqui o comentário, falando, é uma equação da reta no plano. Porque W1, W2, W3 aí são números reais, eu já tenho eles, porque eu treinei eles, eu já tenho. Então, tipo assim, as variáveis, digamos assim, são x1 e x2. Então, se eu fosse fazer uma análise do que está acontecendo aqui, colocando x2 e x1 e plotando os gráficos, os gráficos não, os pontos, né? Só que essa plotagem, só um adendo também, é que isso não é um gráfico de função, porque geralmente quando a gente fala em gráfico são conjuntos pares x, f de x. Aqui não é exatamente x, f de x. Por quê? Porque se eu fosse fazer a f de x e plotar como 1 e depois plotar como 0, eu ia precisar ter mais um eixo aqui, um x3, por exemplo, aí sim, um outro eixo, para eu conseguir plotar a imagem do gráfico, do ponto. Porque aqui a imagem do ponto, digamos assim, ela está sendo representada pela cor. No sentido de, se fosse na altura 1, né? Se eu fosse colocar o ponto, se tivesse mais um eixo aqui, ela tá verde. Se fosse no 0, ele tá vermelho. Então é como se eu tivesse, sei lá, é uma interpretação minha, até isso, eu não sei se é muito certo falar isso, mas é como se eu estivesse olhando aqui pro domínio da função, pro conjunto aqui, e estou tentando pintar os pontos aqui para fazer tipo uma classificação já aqui visual aqui deles, do que está acontecendo. Só que aí, se eu analisar o que acontece no limiar da coisa, na fronteira, quando o valor aqui é 0, vai dar meio e aqui o valor é 0, né? O que acontece é que eu tenho a equação da reta. E aí eu posso literalmente, tipo assim, plotar essa reta aqui, tem quem já sabe fazer isso diretamente, senão eu posso fazer, pensando aqui, todo mundo já sabe desde a escola, a x mais b, né? Reta clássica. Que aí nesse caso aqui tá como x2 igual a... Aí ó, o Copilot já colocou aqui. Mais ou menos seria essa a ideia. x2 é igual a vezes x1 mais b, entendeu? E o a tá aqui, o b tá aqui e beleza. Porque eu isolei x2 aqui, isolo o x2 aqui, passo todo mundo para o outro lado, divido e tal. Claro, para dividir aqui tem que ser, deixa eu ver, como eu vou isolar x2, esse cara aqui não pode ser 0, né? Porque senão ia dar problema já, e aí eu já não ia ter uma reta, talvez, eu ia ter que analisar esse caso à parte, mas não fiz essa análise agora. Mas eu estou definindo os caras aqui, e é literalmente isso que eu tenho aqui. Se a gente der uma olhadinha rapidamente, olha, eu estou acessando a primeira entrada, que seria pegar esse cara aqui, olha, W1. Depois, que seria W1 aqui, ó, pessoal, W1. E depois eu estou dividindo por W2, que seria W2 aqui. Que seria esse W2 que ele passou dividindo, digamos assim, né? Na hora que eu vou isolar o x2 aqui. Então aqui é a equação da reta que eu vou plotar. Essa biblioteca, igual eu falei, o plots, né? Do Júlio, eu consigo importar aqui direto ele. E é o que eu estou usando aqui. Daqui para baixo, deixa eu ver. Daqui para baixo. Daqui para baixo. Porque aqui eu estou chamando... Não, perdão... Daqui para baixo, na verdade, só esse pouquinho. Porque aqui eu estou chamando a minha função, né? E passando os parâmetros necessários para eu treinar o meu cara. Eu treinei 3 vezes e dei cada nome uma vez diferente para ver o que ia acontecer quando aumentasse a quantidade de iterações, né? Aqui essa quantidade de iterações está fixada igual a 10, mas eu nem vou passar esse 10, eu já vou passar 100, 1000 e 500 mil aqui. Vamos passar aqui, deixa eu trocar aqui, ó. Vamos pegar o valor de quando eu treino aqui para a gente ver o que acontece. Aqui eu estou usando o VS Code, só para quem não sabe, né? E eu estou usando, o arquivo tem que estar na extensão .jl e eu rodo ele usando o Shift Enter aqui. É uma extensãozinha do
do VS Code. Então, basicamente, o que você precisa fazer é ter o Julia instalado na sua máquina, no seu computador. Se for Windows, Linux, Mac, você procura um tutorial aí. No YouTube tem, no site também é fácil de fazer, não é complicado. E instalando o Julia, aqui no caso estou usando o VS Code, então precisaria instalar o VS Code. E aí você vem aqui em extensões, digita Julia, provavelmente vai ser a primeira que vai aparecer, é só clicar em instalar. Aí você instalou a extensão e aí já vai basicamente rodar no seu PC. Aí a gente pode ver aqui a tal da ideia que eu estava falando, né? Que treinar o nosso modelo ia ser, analisando no limiar, eu ia estar analisando uma reta. Em cima dela está classificando como 1, aqui seria a ideia, na igualdade. Só que ele não classifica apenas como 1 na igualdade, ele classifica maior do que o valor, também está classificando. Então é como se, aqui no caso é um semiplano. Está classificando como 1 para lá, fosse tudo verde para lá. Enquanto para cá está classificando menor estrito, está classificando como 0. Por isso que aqui eu já pintei vermelho 0 e verde 1, entendeu? A nossa reta podia ser essa que eu desenhei, mas podia ser uma outra reta, tipo assim, qualquer coisa do tipo, até passando assim, olha, em cima, tá meio torto, eu sei, mas se passasse em cima do ponto, valeria também, por causa que na igualdade classifica como 1, já estaria classificando corretamente. Uma coisa que eu falei, uma observação, seria tipo assim, você pode até pensar assim, né, se você estiver dando uma pensada, beleza, mas para que isso serve, ou como que eu vou usar, beleza, minha rede está treinada, o que eu faço com uma rede treinada? A ideia muitas vezes não é treinar no conjunto do meu dataset, porque isso a gente mais ou menos espera que ela consiga ter um acerto bom, porque foi os pontos que a gente usou para treinar. Mas geralmente é passar um ponto que não tinha antes. No caso da nossa função E lógico aqui, não tem um ponto que não tinha antes, até onde eu sei, no meu conhecimento aqui da função do E lógico, né? Porque são finitos aqui as possibilidades de combinação, então são esses 4 apenas. Só que em outros tipos de funções e outros tipos de modelos, geralmente a gente tem tipo muitos pontos, então a gente pega uma quantidade desses pontos, não passa para treinar o modelo, deixa eles guardados. Por que deixar eles guardados? Porque se não for ponto que a gente já tinha, tipo assim, a gente tira esse ponto aqui, por exemplo, a gente separa ele do nosso dataset, vamos supor que esse era o nosso dataset, tinha 4 pontos, a gente usa 3 para treinar e a gente vai lá e pega um ponto e coloca como um verificador para a gente analisar se ela vai acertar ou não nesse ponto que não foi usado para treinar. Nesse caso, a gente está usando os próprios pontos que foi usado para treinar. Então, espera-se que tenha um acerto maior, né? Inclusive aqui, mas ok, aqui a gente pode até ver, já a gente vai fazer análise disso, não está nem acertando em nenhum dos casos aí. Mas o que eu estava comentando era isso. Por que a gente tem que separar um ponto do nosso dataset, geralmente? Porque senão, como que a gente vai saber que o ponto está classificado corretamente ou não, né? Como que a gente vai ter uma ideia? Porque aqui a gente tem a label, né? Então a gente consegue comparar. Opa, deu 0 ou deu 1? Está classificando corretamente ou não? A gente consegue comparar. Se pegar um ponto novo aqui, como que a gente conseguiria fazer a comparação, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Mas aí, geralmente, o que seria um ponto novo aqui? Seria, tipo, vamos supor que o nosso modelo treinou essa reta aqui, tá boa, né? Classificando o nosso dataset corretamente. Aí, se fosse uma outra função, não fosse o E lógico, eu tivesse como fazer um outro ponto, tipo, sei lá, 1,5 aqui, né? Um pouquinho pra frente, 1,5 e meio aqui, sei lá. Ia cair aqui assim o ponto. E aí ele ia classificar como 1. E aí eu ia conseguir ver se o ponto tá como 1 ou não. Aí eu ia conseguir pegar aí, em modelos mais complicadinhos, não mais complicadinhos, numa próxima aplicação de uma função diferente, talvez para um próximo vídeo ou uma coisa assim, uma continuação de estudo, poderia ser uma implementação que a gente poderia fazer no código, é isso. Pegar o nosso dataset, separar, vamos supor, 10% dele aleatoriamente, para a gente fazer essa acurácia, para no fim das contas a gente pegar e falar assim para o cara, ó, o seu modelo no conjunto de teste, não seria o conjunto de treino, seria o conjunto de teste, que seria um conjunto separado para fazer o teste apenas. Está com 78% de acerto, por exemplo, entendeu? Para ter uma ideia de como que a rede está. Mas uma ideia mesmo, até onde eu entendi, da rede é usar não só para funcionar no teste. No teste é bom que ela funcione mesmo, mas para funcionar em outros exemplos que ela não viu. No caso, o teste acaba sendo um exemplo do que ela não viu, mas às vezes poderia até ser um exemplo que a gente não sabe a resposta, por exemplo, e aí vai usar ela para, vamos supor, descobrir a resposta. Supor que a resposta dela é verdadeira. A gente coloca dá uma entrada, é tipo, estou fazendo algum paralelo aqui, não sei se está corretamente, mas tipo, a gente faz uma pergunta para o GPT e a gente não tem certeza qual que é a resposta. E a gente vai supor que a resposta dele é verdadeira. É como se fosse uma regressão linear, por exemplo. Eu tenho tais pontos aqui, aí eu vou lá, faço a regressão. E se o meu ponto, e se eu tivesse esse ponto aqui? Tipo assim, a gente consegue prever, se o meu cara fosse aqui, quanto que ele ia estar valendo, mais ou menos. A gente consegue fazer uma previsão de um valor que a gente não tinha. É basicamente um pouco essa a ideia, até onde eu entendi aí nos meus estudos.
E aí vamos ver o que aconteceu aqui. Ou, se a gente fosse pintar, né? Eu fiz só a reta, o limiar, a fronteira. Mas se a gente fosse pintar tudo pra cima, aqui tá tampando um pouquinho o label, mas dá pra ver os pontos. Ia estar classificando todo mundo como 1. Então ela ia ter acertado por esse ponto aqui, na realidade, né? Não ia ter errado pra ninguém, né? Tinha falado que eu acho que eu tinha falado que ia errar pra todo mundo, mas não ia errar pra todo mundo, ia acertar pra esse cara só. Só que ela tá muito ruim, né? Acertou 1/4 aí. Agora vamos tentar, mas com quantas iterações? 100. Agora vamos tentar aumentar a quantidade de iterações, que é esse próximo aqui, 1000, né? 1000. Vamos alterar aqui para plotar. Shift Enter aqui para rodar, vamos ver. Acho que tá rodando rapidinho, né? Aqui tá rodando localmente no meu computador, né? Vocês podem usar outras ferramentas para rodar. Deu uma alteraçãozinha, né? Deu uma alteraçãozinha bem pequena. Vamos colocar um pouquinho mais, ó. Eu vou voltar aqui, vou rodar esse mesmo cara aqui, só pra gente ver, ó. Aí, deu uma atualizadinha. Vamos até colocar aqui, ó. Não tinha preparado antes, mas vamos colocar esse cara aqui. Vamos ver se vai alterar também. Opa, aí, já classificou corretamente, ó. Já foi o suficiente. Não ia precisar desse modelo aqui, dessa quantidade de iterações, por exemplo, né? Mas vamos ver o que acontece com essa quantidade de iterações. Se vai mudar a reta. Acredito que provavelmente mude um pouco, nem que seja um pouquinho apenas. Aí mudou um pouquinho também, mas ainda está classificando corretamente. Agora vamos dar uma alterada aqui para ver se eu diminuísse o ETA, por exemplo, né? Se ele ia continuar classificando corretamente. Espera aí. Atualizou ou não? Deixa eu ver. Opa. Mudou, mas está classificando corretamente ainda. Muito bom. Eu vou colocar um valor grande aqui, 1, por exemplo, 0.9, vamos ver. Opa. Eu acho que com 0.9 pode ser já que ele não funcione, porque pode ser que ele está muito grande. Mas como tem muitas iterações, pode ser também que funcione. Aí, beleza. Então, está classificando corretamente, né? Aqui é coisa do plot só, tá, pessoal? Apenas aqui eu tô... Igual aqui essa parte eu já tinha explicado, né? Que é reta, ó, literalmente, ó, o AX mais B, digamos assim, né? AX1. Aqui eu tô gerando o gráfico, eu colocando a label e tal. Aqui eu mudei o tal do 01, em vez de ser 01 igual eu tinha falado lá, que não é bem o gráfico, né? Não tô usando um outro eixo, eu tô pintando aqui o cara. Então aqui eu pego, se for 1, pinta de verde, se for 0, se caso contrário, pinta de vermelho. Eu faço um for dentro desse vetor aqui, então o meu D minúsculo é cada entrada aqui, variando, primeiro, depois segundo, terceiro e tal. E aqui no final eu adiciono esses pontos no gráfico. Eu adiciono os pontos no gráfico, porque antes eu só tinha feito o gráfico com a reta, né? Então, isso era o vídeo que eu tinha preparado, essas explicações aqui. Espero que tenha dado para fazer ter um entendimento aí maior do assunto. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer erro também, pode deixar isso nos comentários que eu respondo na medida do possível. Até mais!